Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças na Previdência Social a partir de 2026. O que será que muda nos pontos de transição para você que está prestes a se aposentar? Como funcionam as previdências privadas? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Esse pneu aqui, Tião, bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu, baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço, te mostrar no site aqui, ó. Ah, esse site é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. Bom, depois da reforma da Previdência de 2019, mudanças vêm sendo realizadas gradativamente ano após ano desde 2019. E agora em 2026, essas mudanças continuam. Bom, e para explicar para a gente o que muda a partir de 2026, se falta muito aí para você se aposentar ou então se você vai ter que trabalhar mais para poder se aposentar, é o advogado previdenciarista Bernardo Luca. Bom, Bernardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Em anos anteriores o Bernardo já esteve aqui conosco, pessoal. Bom, e eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? Como que você hoje, né, como advogado que está aí atendendo não só Minas Gerais, mas muitos estados brasileiros, como a gente estava conversando antes do programa começar, como que você percebe, né, Bernardo, a situação hoje do INSS? Porque para muitas pessoas, o INSS hoje ele se tornou praticamente um pesadelo do que propriamente aquele sonho da gente se aposentar, ter um dinheiro ali para poder descansar, para poder viver com tranquilidade. Então virou praticamente um caos, né? Henrique, eu costumo falar que a pessoa contribui a vida inteira para ter uma aposentadoria ou um seguro para
falta, né, alguma necessidade de saúde, ele ter aquela segurança, para ter aquela tranquilidade, seja mais no final da sua vida ou durante o seu período de doença. E o que a gente tem visto hoje é que o INSS cada vez mais ele tem criado dificuldades para as pessoas conseguirem acessar esses direitos que são delas, pela própria natureza contributiva, pelo histórico contributivo que elas fizeram. Infelizmente, isso faz com que o INSS hoje seja o maior réu do país, ou seja, o maior número de ações que tramita na Justiça Federal figura como parte réu INSS. Isso porque no âmbito administrativo o INSS tem cerceado, tem negado ao segurado o direito que ele tem de receber o sócio-doença, ou sua aposentadoria que seja. Isso faz com que, né, o direito previdenciário hoje seja um dos ramos que mais tem crescido no país, porque o INSS a cada dia mais dificulta o acesso do segurado ao benefício, que faz com que ele tenha que ingressar com ação judicial através de um advogado para conseguir aquilo que seria seu por direito, que não haveria necessidade de uma demanda judicial. Então, o que a gente tem visto, a gente que está nisso há mais de 10 anos, é que a cada tempo que passa, o acesso ao direito está cada vez mais difícil. E a cada vez mais é necessário que o segurado, né, que não era para estar assessorado por ninguém, esteja assessorado sempre por um profissional técnico para tentar conseguir o seu benefício na via administrativa da melhor forma possível, ou na falta, né, da via administrativa, que ele esteja ali representado por um profissional para buscar esse direito junto à Justiça. Agora, desde 2019, a gente tem percebido que a reforma da Previdência vem ano após ano, a gente não fala dificultando, mas colocando em prática aquilo que ela foi aprovada, né? Que é aumentando pontos, colocando as pessoas para trabalhar mais, até mesmo porque hoje o número de contribuintes é bem menor. Então, como que hoje essa decisão que lá atrás, em 2019, foi tomada, está prejudicando ou então dificultando as pessoas realmente pararem de trabalhar e poder descansar? A reforma da Previdência, a gente tem que entender que existiam vários contribuintes já inseridos dentro da Previdência Social que contribuíam sob uma perspectiva da norma que era vigente na época. E aí essa norma mudou em 2019. A título de exemplo, antes existia a aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, acabaram fundindo isso num instituto só que chama aposentadoria voluntária agora, onde você tem tempo de contribuição mínimo e idade mínima. E aí o que a lei criou? A lei criou 6 regras de transição para aquelas pessoas que já estavam na Previdência Social. Caso se encaixe, ela não teria que cumprir esses requisitos mais rigorosos que a lei implementou em 2019. E criaram-se algumas dessas regras de transição, seja da idade mínima, seja por ponto, seja por tempo de contribuição mais idade, uma tabela progressiva que a cada ano ia subir, seja ponto ou seja a idade, para aquela pessoa alçar o direito de se aposentar naquela regra de transição. Então, em 2026, né, no início, eu não sei se você lembra que a idade da mulher era 60 anos, passou para 62 anos, aquilo foi de 6 em 6 meses, chegou nos 62 anos, não tem perspectiva no momento de aumentar essa idade. Mas hoje tem aumentado, né? Em 2026 aumentou em 6 meses a idade mínima do homem e mulher para aposentar naquela regra de transição que tem o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima, que agora da mulher passou para 61 anos e meio, quase atingindo os 62, que é por idade já, e o homem 64 anos e meio, quase atingindo os 65 anos, já que é a idade normal, onde essa regra vai estagnar. E além disso também criou-se a necessidade de aumentar os pontos, que é uma regra de transição pelo sistema de pontos que a gente chama, que é aquela que soma idade mais tempo. Então a mulher tem que somar de tempo de contribuição e idade no mínimo 93 pontos e o homem de idade e tempo de contribuição no mínimo 103 pontos. Agora muita gente confunde isso, achando que tem que trabalhar até 93 anos, 95, não é bem assim, né? É somar, é o resultado da soma da idade com o tempo de contribuição. Lembrando que a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição para entrar nessa regra e o homem uns 35 anos de contribuição também para entrar nessa regra. Então você tem que pegar a sua idade, somar com o tempo de contribuição, o resultado dessa soma para a mulher tem que dar 93 anos ou mais, e do homem 103 anos ou mais. Agora, o que muitas pessoas também estão confundindo, Bernardo, é em relação a justamente isso, né? O 100%. Hoje, praticamente ninguém vai mais aposentar com 100%, ou seja, receber integralmente ali o benefício, que seja um salário, 2, 3, ninguém vai mais receber integralmente ou é apenas porcentagem, por exemplo, 70%, 80% disso? Henrique, excelente essa pergunta sua, porque quando veio essa conversa da reforma da Previdência em 2019, todo mundo ficou focado na questão da idade mínima, de aumento de
tempo, etc. Mas nas entrelinhas veio a grande alteração que, no meu entender, prejudicou muitos trabalhadores vinculados ao INSS, que é justamente a fórmula de cálculo da aposentadoria agora do trabalhador. Então, via de regra, o trabalhador hoje do INSS ele sai com uma alíquota base de 60% das médias das contribuições. E outra, antigamente pegava os 20% menores contribuições e excluía dessa base de cálculo, agora não exclui. Então, todos os salários de 94 para frente somam, faz uma média e ali incide 60%. Então, para a pessoa aposentar com mais de 60% de contribuição, a depender da época de ingresso no INSS, ela tem que ter mais de 15 ou mais de 20 anos. Numa conta de boteco, hoje, para a pessoa aposentar com 100%, ela tem que ter mais de 40 anos de contribuição para o INSS. Então, nós estamos falando de uma pessoa, vamos supor que uma pessoa comece a trabalhar com 18 anos, ela tem que trabalhar 40 anos de contribuição para o INSS para chegar aos 65 anos de idade e aí sim somar os 60% mais o que vem excedendo, né, os 20 anos para ele chegar no 100% de aposentadoria, o que hoje é praticamente impossível, porque tem aquele período que você fica desempregado, aquele período que você está recebendo seguro-desemprego. Como é que a gente faz 40 anos de contribuição? Ou aquele período que você virou um autônomo e não contribuía, né? Um prestador de serviço, que é muito comum. Então, infelizmente, essa regra que veio com a reforma da Previdência, da fórmula de cálculo da aposentadoria, prejudicou muito os trabalhadores. Ou seja, praticamente ninguém então vai receber 100% daqui a uns tempos. Henrique, desde a reforma da Previdência, em 2019, eu não tive nenhum cliente que aposentou com 100%. Mesmo pessoas com 40 anos de contribuição, porque aposenta com 100%, mas aposenta abaixo do teto do INSS, porque o teto do INSS sobe, as contribuições eram em valores menores, acaba reduzindo e ninguém chega no teto. Pode até chegar no 100%, mas o teto do INSS está cada vez mais difícil. Agora, em Brasília já se fala numa nova reforma da Previdência, porque, como eu disse, está nascendo menos pessoas, as pessoas também estão morrendo, os contribuintes no meio do caminho também não têm essa efetividade toda para contribuir com a Receita. Como que também está ficando essa questão de uma nova reforma que vai chegar um momento que ninguém então vai receber esse benefício? Essa conversa tem acontecido, não existe nada de concreto ainda em tramitação no Congresso Nacional, mas existe uma conversa de que em análises autuariais, né, existe um déficit na Previdência que eles precisam regular através de regras mais rígidas para dificultar o acesso aos benefícios previdenciários. Mas ainda não existe nada em tramitação, porque o pessoal fica muito inquieto, né, nessa perspectiva de vir a alterar alguma situação, mas no momento ainda não tem nada concreto em tramitação, mas existe sim essa conversa de uma nova reforma da Previdência, sendo que nós tivemos há pouco tempo atrás, há 6 anos atrás, em 2019. Agora, a gente sabe que ano passado o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente aí de uma vez por todas, parece que em trânsito e julgado, né, a questão da revisão da vida toda, que era uma esperança de muitas pessoas que contribuíram muito lá atrás e que depois de 1994 tiveram praticamente a sua contabilidade totalmente perdida aí nesse sentido. Explica pra gente como que foi esse baque, principalmente para quem estava esperando por um reajuste devido e que era realmente necessário. Em 1994, não sei se muita gente vai lembrar, houve aí a implantação do Plano Real. E aí veio uma lei falando que as contribuições apenas posteriores a julho de 94 até a data da sua aposentadoria seriam computadas na sua média, para chegar à sua média de contribuições para calcular lá o valor da sua aposentadoria. Ia somar o tempo antes de 94, somaria como tempo, mas não os valores de contribuição que você fez antes de julho de 94 para o INSS não entrariam nessa base de cálculo. E isso é muito prejudicial para aquelas pessoas que tiveram boas contribuições anteriores de julho de 94, que elas efetivamente pagaram para o INSS, recolheram para o INSS e simplesmente tiveram essas contribuições desconsideradas na média de seu cálculo. Então a revisão da vida toda é o quê? Olha, se nós estamos falando que todo mundo que entrou de julho de 94 para frente vai somar tudo, eu que estou antes de julho de 94, eu quero somar minhas contribuições anteriores também, porque eu efetivamente paguei para o INSS e são contribuições de 1, 2, 3, 4, 5, 10 salários que vai automaticamente aumentar a média das minhas contribuições. Esse era o objetivo da revisão da vida toda, justamente isso. Olha, vamos somar as contribuições, não foram pagas? Então vamos somar na média. E no STJ isso estava pacificado. Que realmente era direito do segurado, ele efetivamente pagou, ele teria direito de ver considerada essa contribuição. Mas chegou no Supremo Tribunal Federal e no final do ano passado houve um julgamento e o Supremo entendeu que essa regra que exclui
da média, essas contribuições anteriores de julho de 94 é constitucional, ou seja, é válida e não pode o segurado somar essas contribuições mesmo que ele tenha efetivamente recolhido para o INSS. Então, sendo o Supremo Tribunal Federal a última instância do judiciário que nós temos no Brasil, pacificou-se a questão e a partir de agora é impossível, você não tem como somar essas contribuições na média para fins de cálculo da sua aposentadoria. Ou seja, mais um item para prejudicar quem trabalhou e contribuiu com a Previdência. Apesar de ser um julgamento na justiça, no meu ver é uma injustiça, porque você efetivamente contribuiu. E como você contribuiu, é direito seu de ter aquela contribuição somada nas suas médias, mas infelizmente o Supremo falou que essa regra nova que exclui esse período é constitucional e de fato elas não são consideradas mais para fins de apuração da média das suas contribuições. Ok, Bernardo, agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações, até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, Bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. De volta com observações que hoje fala sobre as mudanças no INSS a partir de 2026, principalmente para você que pretende se aposentar aí nos próximos meses ou até nos próximos anos. Bom, Bernardo, a gente vai falar agora sobre a enorme fila, do INSS. Ano após ano, milhões de pessoas que entram na fila e que estão na fila de espera aí para terem seus benefícios julgados aí pela instituição. Hoje, como que está a situação dessa fila? Ela continua muito grande, continua crescendo, e qual que é o parecer do INSS para finalizar esse problema? Henrique, infelizmente essa é uma realidade, das pessoas que solicitam qualquer tipo de benefício ou serviço junto ao INSS.
nos últimos levantamentos que tivemos acesso, essa fila, né, de benefícios aguardando, né, que estão em análise, aguardando decisão, essa fila hoje ultrapassa mais de 2 milhões de pedidos aguardando decisão. Essa fila ela tem crescido com o tempo, né, ela tem batido recordes, mesmo com a automatização de vários serviços no INSS. Essa fila ela tem aumentado, porque a gente vive no Brasil hoje, essas realidades sociais, ela acaba que o INSS absorve muito dessas questões de doença, de invalidez, de situações de desemprego ou de desamparo. Então nós temos essa fila que tem crescido, e acho que o crescimento, tenho certeza que o crescimento está por vários fatores, né? Seja aí pelo acúmulo de pedidos, né? Pelo excesso de pedidos que a gente tem, seja pela escassez de funcionários que estão para analisar o pedido, seja também pelo sucateamento dos equipamentos e dos locais de trabalho do INSS. Então a questão também de médicos, peritos, que está defasada a carreira, que a gente tem hoje poucos médicos para atender uma demanda tão grande, principalmente nesses benefícios de incapacidade de auxílio-doença, aposentadoria e invalidez. E eu não vejo perspectiva, mesmo com essa automatização, mesmo com aquela questão de análise dos atestados, sem perícia, tudo foram criadas uma série, né, de ferramentas para tentar mitigar ou diminuir, né, essa lista de espera, mas infelizmente o que a gente tem visto é que essa fila tem cada vez ficado maior. Agora, o governo federal, a gente escuta muito falar da questão do concurso público, né? O INSS é uma das autarquias que mais necessitam aí de ter o concurso público, porque os antigos servidores foram sendo dispensados, ou houve ali também uma demissão coletiva e não foram repostos. Muito por conta disso também, esse alto índice aí de pessoas na fila. Como que está essa questão? O INSS vai promover esse concurso? Como que vocês da área previdenciária aguardam também essa nomeação de novos servidores? Ano passado, salvo engano, teve um concurso para preencher 300 vagas de analista. Esse é cargo superior para a questão de análise de despacho dos benefícios, etc. E tem uma conversa, como você disse, de reforma, uma conversa de fazer um concurso público para o INSS ainda nesse ano, e com previsão de em torno de 8.500 vagas. Mas ainda não tem publicado nenhum edital, não tem nenhum dado concreto sobre isso. O que é concreto? Que de fato hoje existe um déficit funcional muito grande no INSS, e que com certeza esse déficit, essa falta de profissionais, é o principal fator dessas filas homéricas que estão aí junto ao INSS para análise de benefícios. Isso é um fato. Agora, qual que é a experiência que tanto seus clientes, você também, né, no seu escritório, tem tido aí com o Instituto, principalmente em relação a esse tempo, né? Demora quanto tempo, mais ou menos, da entrada ali da papelada até realmente a definição do pedido? Como que está esse cronograma, né? Esse meio tempo entre um processo e outro? Existe portaria e existe instrução normativa que estabelece que o prazo máximo de duração do processo administrativo junto ao INSS seria de 90 dias. A prática nos mostra que esse prazo não é cumprido. Em 99% dos casos, esse prazo não é cumprido, o que legitimaria ao segurado buscar através do judiciário, através do mandato de segurança, uma decisão de obrigar a autarquia a cumprir a análise desse pedido no que dispõe a lei, no que dispõe os normativos. Mas aí a gente tem um segundo problema, que o judiciário também está abarrotado de ações, e um provimento jurisdicional hoje pode demorar meses ou até ano, e acaba que nesse período se conclui o pedido administrativo, nem que seja para fazer o indeferimento, né? Então, o que a gente tem de prática hoje, que assim, a média de espera do pedido varia muito de acordo com a espécie do pedido. Por exemplo, quando a gente fala de BPC-LOAS, benefício assistencial, a gente fala de um pedido que, via de regra, né, se for de deficiente, tem que passar por 2 perícias, médica e social. Então, é um benefício hoje que pode demorar mais de 6 meses para a conclusão. Benefício de incapacidade que tem que passar por perícia médica também está em torno disso. Agora, existem alguns benefícios, por exemplo, a aposentadoria por idade urbana, que a gente não tem uma perícia, que é mais uma análise documental. Às vezes a gente tem pedido que conclui 1 semana, 3 meses, 2 meses. Então varia muito da espécie do pedido, mas infelizmente a demora e esse excesso do prazo que a lei determina é uma situação corriqueira e diária
de todos os segurados e todos os advogados que atuam no INSS. Agora, a impressão é que toda a máquina é feita para desanimar o candidato a receber um benefício que ele pagou a vida toda, a não entrar com a papelada, justamente porque fica com receio de demorar demais e não receber, né? Henrique, eu concordo com você 100%. O que eu falo com vários clientes meus é o seguinte: se o INSS funcionasse, não era para eu existir, né? Porque se você tem uma autarquia que funciona, que garante o direito, que presta o serviço de qualidade ao tempo e modo, não era necessário você ter a intervenção de um advogado para conseguir aquilo que a lei estabelece para você. Mas o que eu vejo hoje é exatamente o contrário, igual você está falando. A cada dia fica mais difícil o acesso ao serviço. Por exemplo, antigamente a pessoa chegava com papel no INSS, o funcionário atendia, fazia o requerimento para ela, instruía dos documentos que estavam faltando, a pessoa no outro dia levava, entregava para o mesmo servidor e estava tudo certo. Hoje, você não consegue fazer nada de pedido físico dentro da agência do INSS, tudo através eletrônico. Para nós, o meio eletrônico é uma realidade que a gente convive há muitos anos, mas em uma pessoa, né, no meio rural, de uma criação simples, que não tem acesso a esse tipo, você exigir que ela faça, né, utilize um requerimento meio eletrônico, é praticamente você impedir essa pessoa de ter acesso ao benefício, ao serviço, mas é a realidade. Agora, o que poderia ser feito, na sua opinião, para reduzir essa fila? Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com a questão de inteligência artificial, criar um software, né? Não sei, não entendo de internet, mas criar um software, uma inteligência artificial que pudesse aí dar mais celeridade, ao invés de somente a ação humana, ter também um computador, os robôs ali trabalhando. Tantos países do mundo trabalham com isso, por que não uma IA? Então, o que poderia ser feito, na sua opinião, para acelerar esses processos? Ano passado teve um plano piloto aí de questão de análise automática de benefícios, etc., que isso começou e eu não vejo hoje tanta eficiência. Não sei porquê, não sei te dar essa informação se isso ainda está implantado dentro do database do INSS ou não. Mas eu acho que existem alguns tipos de benefício, alguns tipos de serviços que seriam plenamente possíveis a serem executados pelo IA bem treinado. Fora isso, a escassez de funcionário acaba que interfere diretamente nessa fila, porque já outras situações demandam análise humana, né? Alguma pendência que a pessoa tenha no CNIS, algum documento que tem que ser analisado para a configuração de uma condição especial, a própria perícia médica ou a avaliação social que demandam intervenções humanas que hoje que estão escassas dentro do INSS. Fora isso, também eu acredito que a aparelhagem, né, a estrutura e a aparelhagem precisa ser renovada, né? A gente tem hoje programas e maquinários que dão mais eficiência no serviço. Então, acho que é um resultado de 3 fatores: falta de pessoal técnico especializado, a falta de uma inteligência artificial que possa vir a executar essas tarefas, vamos dizer assim, mais básicas, e de equipamento e aparelhagem adequado para a execução do serviço. Eu acho que isso o resultado desses 3 fatores é isso: filas com milhões de pedidos em análise. Agora, uma outra questão também que a gente percebe é que há muita devolutiva também, porque as pessoas às vezes não têm a documentação necessária, né? Então hoje, qual que é a documentação essencial para quem quer se aposentar ou ter algum benefício via INSS? Porque a gente sabe que à medida que as pessoas vão aí, às vezes se mudam de casa, ou então vão se mudando, né? Ou então os próprios sistemas vão se atualizando, hoje o papel está deixando ser de lado, está tudo muito virtual. Então hoje, como que as pessoas também têm que se atentar a essa documentação? Ótimo, Henrique. Cada benefício no INSS possui uma documentação específica. Essa relação de documentos tem no site da Previdência Social. Então, por espécie de benefício, você consegue acessar o site da Previdência Social e lá vai te dar a relação dos documentos necessários para fazer aquele pedido. Isso é importantíssimo porque a gente já está falando num sistema que é moroso, que a fila é grande. Então chega na vez de análise daquele benefício e quando o servidor vai fazer a análise daquele pedido, está faltando um documento que culmina num negócio que a gente chama carta de exigência, onde abre-se novamente o prazo para a pessoa apresentar a documentação faltante e automaticamente aquele pedido vai para o final da fila de novo. O que acontece é o quê? Que a análise do seu pedido fica cada vez mais demorada, tendo em vista a falta de documentação devidamente correta no ato do requerimento. Agora, e tem prazo para isso, para ser enviado, ou a pessoa pode ir enviando aos poucos, ou tem que chegar com tudo pronto? Como que funciona?
O prazo para cumprimento de exigência é de 30 dias, você pode pedir a renovação desse prazo por mais 30 dias. E como você faz isso tudo de forma eletrônica, quando abre para você a possibilidade de apresentar esses documentos, ele abre uma vez, então você não consegue ficar anexando várias vezes. Então você tem que juntar toda a documentação que está sendo solicitada e fazer uma resposta de uma única vez, porque vai ser quando você vai ter a possibilidade de anexar no seu pedido administrativo os documentos que estão faltando. Tá certo, então, Bernardo, agora a gente faz mais um intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, a conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com observações que hoje fala sobre as mudanças no processo de se aposentar aqui no Brasil através do INSS. Bom, Bernardo, agora a gente vai falar para aquela pessoa que quer se aposentar e ela não sabe, né, como se preparar para isso. A partir de onde ela deve começar esse processo, a partir de qual idade, porque como a gente falou agora há pouco, é muito difícil hoje em dia se aposentar com 100% do benefício. Afinal, a partir de quando eu devo começar a mexer com a papelada para poder se aposentar? Henrique, a questão da Previdência no Brasil, com essa sucessão de leis, emendas constitucionais e portarias e atos normativos, se tornou um assunto extremamente complexo. E daí porque nasceu esse ramo do direito, né, da gente que atua nessa área do direito previdenciário, que tem que acompanhar essas sucessões de leis e atos que acontecem aí com relação à Previdência do Brasil. Era para ser algo simples, era para ser algo que todo mundo tivesse consciência para justamente fazer a previdência da sua aposentadoria, mas infelizmente essa não é a realidade do Brasil. Hoje essas normas previdenciárias, principalmente pós-reforma de Previdência, onde se criaram 6 regras de transição para você ver se vale a pena, se você se encaixa em algumas dessas regras e para ver se vale a pena se aposentar nessas regras, eu acho extremamente recomendável que você esteja assessorado de um profissional especializado na área. Já tivemos casos no escritório de pessoas que solicitaram o seu benefício, os benefícios foram concedidos, mas que por questões de poucos meses
haveria uma alteração substancial no valor daquele benefício. E o INSS não vai te alertar sobre isso. Ele vai analisar se você preenche os requisitos, se você se encaixa em qualquer dessas regras e vai te conceder o benefício. Não vai chegar para você e falar assim: Henrique, peraí, vamos esperar mais 3 meses, porque aí você vai encaixar nessa outra regra, essa outra regra vai te dar um aumento do seu benefício de 20%, 30%, 40%. Não vai, infelizmente. Então, não é puxando sardinha, mas eu acho que você estar assessorado é importantíssimo. De toda sorte, no aplicativo do INSS, no site do INSS, quando você entra com a sua senha Gov, existe lá uma aba de simular sua aposentadoria, onde ali você pode ter uma noção do seu tempo de contribuição e qual regra, se você encaixa ou não, ali te dá uma simulação básica. Só que tem que ficar muito atento que aquilo ali não, até no próprio site lá, no próprio aplicativo, fala que aquela simulação não corresponde à realidade, que ela tem que ser analisada. Porque podem existir contribuições que sejam desconsideradas, porque por alguma pendência ou indicador no INSS, pode existir um tempo especial que ali você tenha colocado que não seja computado. Então, a gente recomenda parcimônia nessas questões e que você esteja assessorado. Agora, eu sempre paguei INSS sobre o salário mínimo, não vai ter mágica, igual você falou, não existe mágica, vai aposentar com salário mínimo. Preencheu a idade lá, o homem 65 anos, filiou antes de 2019, tem mais de 15 anos, aposenta. A mulher 60 anos, tem mais de 15 anos, aposenta. Se for rural, 60 e 55 anos. Pagou em salário mínimo? Ok. Agora, se você trabalhou sobre a exposição de algum agente insalubre, se você teve uma exposição a algum agente perigoso, se você tem contribuições em várias fontes, você presta serviço em vários lugares, aí se você vai fazer uma soma dessas contribuições ou pagá-la sobre mais de salário, eu recomendo fortemente que esteja assessorado por um profissional. Agora, a gente tem aquela pessoa que hoje em dia se transformou, não só, tem aquela questão mista, é CLT, mas às vezes ela também tem uma prestação de serviço, porque justamente para compor renda, que é aquilo que a gente estava falando. Essa pessoa hoje que tem um MEI e que também contribui com o CLT, muitas pessoas acham que esse valor vai ser adicionado, ele vai ser computado junto, e não é assim que funciona, né? Antigamente era percentual, que a gente chama de atividade concomitante, mas teve um julgamento na justiça que tem garantido a soma dos dois. Isso então, na média. Isso é novo. Não quer dizer que você vai aposentar com os 2 salários, mas na sua média ele vai ser somado na atividade concomitante para chegar no seu valor de benefício, E aí incidir depois o fator lá de 60%, 65%, 70% que você vai ter. Mas essas atividades concomitantes que antigamente você tinha a atividade principal e a secundária e somava percentual da atividade secundária, isso agora caiu, estão somando. Tem até uma revisão de muitas pessoas que tiveram várias fontes contributivas no período de aposentadoria, que foi proporcional, agora ele tem direito a somar essas 2 contribuições. Agora a gente vai falar também, Bernardo, sobre previdência privada, que é uma questão que muitas pessoas hoje estão fazendo, que é quando você vai pagar, além da sua contribuição para o INSS, você também contribui aí para um fundo privado, seja estrangeiro, seja nacional, de bancos do Brasil ou de fora, para que você lá na frente tenha uma reserva para que você consiga se aposentar, tenha uma condição de vida melhor. Como que funciona isso? Tem que ficar atento também para não cair num golpe. Previdência privada não é algo novo, já existe há algum tempo. Então, assim, a previdência privada nada mais é do que uma poupança, onde você estima quanto tempo você vai contribuir, com qual idade você espera se aposentar, se você quer contribuir 15, 20, 30 anos para aquela previdência, e qual a sua expectativa de renda lá no futuro, onde eles vão fazer um cálculo e projetar, olha, você precisa contribuir com tanto por mês durante tantos anos para projetar que naquela época você tem uma renda aproximada do que você está me falando, ou você faça o saque do valor acumulado durante esse período. O que a gente instrui para a pessoa que está procurando a previdência? Primeiro, instituições sérias e consolidadas, porque imagine, você fica 20, 30 anos contribuindo e essa instituição no futuro ela fecha as portas, decreta falência, você perdeu o seu dinheiro. Como o Banco Master agora, Como o Banco Master aconteceu. Então imagine uma situação dessa. Então procure instituições sólidas, com ampla abrangência no mercado, com vários clientes, com história de sucesso, Então procure pessoas sérias para fazer a administração do seu dinheiro. Segundo,
Existem previdências privadas abertas e fechadas. O que é isso? Aberta onde qualquer pessoa pode entrar e fechadas onde é nichada. Por exemplo, você tem o Previ dos funcionários do Banco do Brasil. É um exemplo de previdência fechada. Nós temos, como os advogados, nós temos uma previdência junto à Caixa de Assistência dos Advogados, que é destinada a advogado. Então, às vezes existe alguma previdência privada no seu nicho que seja até mais interessante do que uma aberta. Segundo, você tem que entender a forma de rentabilidade desse dinheiro, né? Então, assim, são questões que devem ser analisadas. Se você não tiver o conhecimento técnico, que se faça através de um profissional especializado na área, né? Que essas pessoas que fazem venda de consórcios ou de previdência privada pode explicar as diferenças dos planos para que você tome a melhor opção para você, né? Sobre uma perspectiva de que no futuro você tenha aquela complementação da sua renda ou você possa fazer o saque daquele montante acumulado. Mas não é mágica, não existe mágica. Ali é contribuição e retribuição. Nada mais é do que você pagar durante um longo período de tempo com algumas correções para no futuro você ter X de dinheiro dividindo na sua expectativa de vida para ver quanto que você vai receber ali por mês. Agora, aquela pessoa que quiser saber mais informações ou então que quiser já começar um processo no INSS, ela precisa também de uma ajuda, né? Como a gente vem falando ao longo do programa todo, são muitos detalhes que se a pessoa às vezes chegar lá, ela pode não só voltar para o final da fila, mas também aposentar com um valor muito abaixo do que ela realmente poderia, né, Bernardo? A gente tem que deixar claro, né, Henrique, porque sua audiência é muito grande, fala assim, eu posso pedir meu benefício no INSS sozinho? Sim. Não existe problema nenhum. A via de regra, qualquer segurado do INSS pode solicitar qualquer serviço no INSS sem a representação de um terceiro. Só que é o que a gente já falou, esse monte de regra, esse monte de alteração, essas várias formas de transição de aposentadoria, se você não tiver assessorado, pode gerar para você um prejuízo financeiro mensal ali do valor do seu benefício ou de demora excessiva na análise, tendo em vista que não foi preparado o requerimento da forma correta. Então, assim, qualquer segurado pode pedir? Pode. É recomendável estar assessorado por um profissional especializado? É altamente recomendável. Agora, quem quiser saber mais informações ou quiser tirar dúvida com você, como que pode te encontrar? Pode acessar a gente no Instagram, nós estamos no Instagram Luque Campos Advogados, onde a gente coloca diariamente dicas para as pessoas do INSS. E também, se quiser, nós estamos aí no WhatsApp 379-9977-7420, nós estamos à disposição. Tá certo, então, Bernardo, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço pelo convite e para você nós estamos sempre à disposição. Excelente. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Se você tem alguma sugestão de pauta, pode mandar nesse WhatsApp 37999933060. Você também pode mandar via e-mail, programa obs@gmail.com. Já você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial conosco neste mesmo contato, 999933060, e veja quais são os planos aí que se encaixam melhor no seu negócio. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será sempre avisado. Bom, agora a gente conta com uma novidade. Vocês estão vendo aqui no canto, nesse QR Code, a partir de agora o programa Observações também está disponível no Spotify. Você pode escutar tanto no carro, indo para alguma viagem, indo para o trabalho, ou então na academia enquanto está ali malhando ou arrumando casa, enfim. O Spotify agora também conta com o programa Observações. Você consegue ouvir e assistir por lá através desse QR Code que está aqui na tela. Você pode aí, sincronizar com a câmera do seu celular e nos seguir por lá também. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!